Caros amigos do canal Via Romana, saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz. E aqui eu quero falar com vocês sobre uma notícia que eu recebi, que é a seguinte, que o Rodrigo Constantino, conhecido escritor e jornalista liberal, teria se convertido ao catolicismo. Ele parece que está enfrentando um câncer. Não sei se esse câncer é terminal ou se ele tem tratamento, ou se ele está sob tratamento. Pois bem, é sobre essa conversão e essas conversões, melhor dizendo, que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Anos atrás, pessoal, o padre Paulo Ricardo foi o fiador do Olavo de Carvalho no meio católico, dizendo que ele tinha se convertido ao catolicismo. Tá? Nós, nos últimos anos, fizemos um trabalho para desmascarar essa afirmação, mostrando que o Olavo continuava perennialista, que os princípios advogados pelo Olavo não mudaram e que, portanto, não se pode falar de uma conversão. O que é uma conversão? É quando a pessoa muda de vida, muda de rota, né? Ela estava indo no rumo X e passa a ir no rumo Y, e quando ela muda de pensamento, né? Ela pensava de uma forma e deixa de pensar dessa forma para se ajustar, para se adequar à doutrina, à religião, à filosofia que ele decidiu aderir. Tá? Nada disso aconteceu com Olavo de Carvalho. Ele mantinha posições francamente contrárias, opostas ao magistério da igreja, à doutrina da igreja. Nós provamos isso por A mais B, outras pessoas também provaram isso, né, como o professor Orlando Fedeli, como por exemplo o Carlos Velasco, outros, Caio Rossi também, etc. Houve um número grande de pessoas, né, o professor Carlos Bezerra também preciso citar, que fizeram um esforço para mostrar que o Olavo de Carvalho mantinha-se dentro do mesmo esquema doutrinal que era o perennialismo. Cabe lembrar também aqui um artigo que saiu na Permanência, né? Sai da Permanência a respeito disso, tá? Então, essa coisa de dizer que se converteu ao catolicismo é muito fácil, né? O Brasil, você tem inúmeros católicos de IBGE que teoricamente são católicos, mas na prática não pensam como igreja, não sentem como igreja, não creem como a igreja, tá? Então é preciso calma, antes de mais nada. Tem que ver que conversão é essa, né? E para que catolicismo que ele se converteu. Catolicismo autêntico ou um arremedo de catolicismo. Não, eu vi também no meio Olavete muitas pessoas, né, dizendo que tinham se convertido e tal, mas que mantinham, por exemplo, uma fidelidade ao Olavo de Carvalho colocada acima do magistério da igreja. Então se o Olavo dissesse, era verdade, né? E a pessoa buscava de toda forma ajustar o que ele estava dizendo, mesmo que fosse avesso, alheio ao que a igreja diz, para tentar conciliar uma coisa inconciliável, né? Isso é muito comum. Então essas conversões elas precisam ser bem avaliadas, tá? Porque uma pessoa realmente afirmar que é católica, ela precisa confessar o credo, ela precisa crer da forma que a igreja crê, pensar da forma que a igreja pensa. É claro que isso também é um processo. A pessoa, quando sai de uma falsa filosofia, de uma falsa religião e chega no catolicismo, né, muitas vezes ela não conhece todas as nuances de doutrina, não foi catequizada suficientemente, né? Agora, mesmo que ela não conheça, mesmo que ela não tenha esse domínio doutrinal, né, ela se mostra dócil ao que a igreja ensina, né? Essa docilidade é que mostra essa autenticidade da conversão, tá? Faltando essa docilidade, obviamente não há conversão coisa de cima nenhuma, é só da boca para fora. E muitas dessas conversões, diga-se de passagem, elas são políticas, né? Porque há muita gente que acha assim, que o grande problema hoje na igreja, no mundo, né, na sociedade, é apenas a esquerda, né? Então o problema da igreja é a teologia da libertação, a do Brasil é o PT, né? E a do mundo é a esquerda global, globalista, etc. Tá? Então, eliminados esses problemas, né, as outras correntes filosóficas, o liberalismo, né, o conservadorismo britânico, etc., eles se tornam ou se tornariam compatíveis com a religião. Então muita gente vê, inclusive, né, essas filosofias como compatíveis com a igreja, né? O próprio Olavo de Carvalho dizia, olha, o erro da DSI foi ter condenado o liberalismo
em vez de ter se concentrado no comunismo. Porque aí ela enfraqueceu o liberalismo, que era o que poderia barrar o comunismo, e acabou tendo lá na frente a Revolução Russa, cuja culpa é da DSI. O Olavo chega a dizer isso, inclusive isso está naquele livro, O Mínimo que Você Precisa Saber, organizado pelo Felipe Moura Brasil, que é um artigo, se não é cristianismo e capitalismo, é capitalismo e cristianismo, que nós chegamos a analisar no nosso blog e apontar os erros desse artigo, tá? Então tem muita gente aí nesse meio que acha assim, bom, o liberalismo, né, ou a constituição de uma sociedade liberal, de um Estado liberal, ele só é viável, só é possível, né, com base num ethos religioso. Então nada melhor do que a gente buscar o apoio da igreja, que a gente se converter, né, ao catolicismo, para buscar através dele, através desse instrumento religioso, salvar a civilização ocidental liberal da ruína. E isso que eu estou falando aqui pode parecer estranho. Será que tem pessoas que se convertem ao catolicismo por razões políticas? Pode parecer estranho, mas é uma verdade. Eu vou citar aqui o caso de um conhecido meu, reservando, né, o direito de manter o nome dele em oculto. Tá aqui, ele me disse o seguinte: há anos atrás ele participava de grupos monarquistas, ele era protestante. Eu só não me lembro agora de que seita que ele pertencia. Não sei se era Igreja Batista, Metodista, enfim. Ele era protestante. E ele começou a perceber uma contradição entre o monarquismo e o protestantismo, que geralmente, na história que vocês vão ver, né, quando você vai estudar, a maioria das seitas protestantes, acho que tirando a Igreja Anglicana, né, eram favoráveis a alguma forma de democracia, né, ou um Estado parlamentar, enfim. Tanto que a maçonaria, que é uma organização que nasceu sob o patrocínio de um pastor protestante, né, ela advogava justamente a derrubada da monarquia, né, esses princípios que eram caros ao iluminismo, né, liberdade, igualdade, etc. Tá? E que, em geral, né, monarquistas, se não recusam em totos, recusam em parte. Então, ele me disse, eu cheguei à conclusão de que para ser monarquista o mais coerente era ser católico, né, porque o catolicismo dava mais base para o monarquismo. Quer dizer, ele se converteu inicialmente ao catolicismo não por causa do catolicismo, não por causa do dogma da Santíssima Trindade, não porque ele estivesse convicto de que o pecado original é uma realidade, não porque ele estivesse convicto que Jesus Cristo é Deus feito homem, não porque ele estivesse convicto que o purgatório é uma realidade, não porque ele estivesse convicto que o Papa é o representante de Cristo na Terra, que o primado é do Papa, etc. Não. Tá? Ele se converteu porque ele estava convicto que o catolicismo era a melhor justificativa para o monarquismo. Então tem que ver, tem muitas dessas conversões que são políticas, tem muitas dessas conversões que são oportunísticas, tá? Eu espero que não, porque o caso do Constantino parece, né, ser uma conversão motivada aí pela doença, né? Quem sabe ele tenha realmente sido tocado pela graça de Deus. Eu não sei exatamente em que grau está esse câncer, se é um câncer terminal, né? Mas pode ter sido tocado pela graça de Deus, né, para mudar de vida, né, para mudar o rumo da sua existência, agora que ela vai chegando ao final. Mas se for realmente isto, né, se tratar realmente disto, ele vai abjurar os erros liberais que ele professou durante esse tempo todo, porque a igreja é muito clara, né, na condenação do liberalismo. Então o problema não é só o marxismo, né? O problema é também, e antes de tudo, o liberalismo, que antes do comunismo foi condenado pela igreja de forma veemente, né? E o Rodrigo Constantino é um sujeito que tem instrução suficiente para se informar a respeito disso, tá? Enfim, então vamos esperar. Eu acho que há muito deslumbramento no meio católico com relação a conversões, muitas vezes até porque as pessoas querem apresentar isso como um troféu, né? Nesse ponto estão copiando
uma metodologia protestante, que é de apresentar assim, o traficante X se tornou evangélico, olha aqui, ele agora é de Deus. Vejam o poder do pastor X, da igreja Y, em converter almas que estão no inferno. Então tem muita gente que está nessa também no meio católico, né? Ficar tentando apresentar resultados para através disso provar que a religião católica é melhor do que as outras, é superior às outras, é mais verdadeira que as outras, como se precisasse disso para provar alguma coisa, né? A igreja tem elementos suficientes para provar a sua veracidade e a sua superioridade em relação às demais religiões. Não precisa disso, não precisa apelar para isso, né? E inclusive essa atitude prudente, ela evita que oportunistas, aproveitadores, né, se valham da instituição Igreja Católica, né, para tirar proveito de almas simples, né, como foi o caso do Olavo de Carvalho, que conseguiu um grande público, né, para o seu curso online de filosofia, graças ao padre Paulo Ricardo ter mentido, né, descaradamente dizendo que ele tinha se tornado católico, né? Então, muito cuidado, porque essa coisa de conversão precisa ser provada, ser mostrada. A pessoa não pode simplesmente sair, né, por aí dizendo que se converteu, era liberal, etc., e não fazer uma abjuração dos erros, né, e não mostrar com atos, com ações, a sua sinceridade, né? Porque a Igreja Católica não é bagunça, embora muitas pessoas estejam querendo transformar as coisas em bagunça dentro da igreja. Esse pessoal, por exemplo, que vai querer usar isso como bandeira, né? Eu já estou vendo que é isso que vai acontecer. Vão querer usar isso como bandeira, né? E até como instrumento político, né? Como já é costume aqui, que estão usando tudo, né? Sem escrúpulos nenhum de usar padre, de usar frade, de usar rosário, né? Estão usando tudo para, enfim, fazer campanha antecipada para 2026. Então, pessoal, era o que eu tinha para dizer. Um abraço, até a próxima.